Micro e nanoplásticos destroem as barreiras intestinais. O intestino não é apenas um órgão digestivo. Ali estão concentradas cerca de 70% das células do nosso sistema imunológico, o que significa que seu estado afeta diretamente a proteção de todo o corpo. Outro estudo que fornecemos mostrou-nos que estamos, na verdade, comendo plásticos, microplásticos, porque analisamos 26 cadáveres humanos. Acabamos de investigar seu sistema intestinal, seu conteúdo intestinal, e descobrimos algo como entre 9 e 10 microplásticos por pessoa no estômago. Então isso é, você sabe, como uma exposição aguda. Naquela época, eles expuseram essa quantidade de microplásticos porque, você sabe, quando você come alguma coisa, ela vai passar pelo seu sistema intestinal. Alguns deles permanecerão dentro do sistema. Isto é o que encontramos, as partículas microplásticas restantes dentro do estômago humano. Porque gramas não fornecem informações suficientes sobre a exposição, porque as partículas se comportam de acordo com sua forma e não com sua massa. Porque a característica definitiva de transporte de plásticos ou partículas é o tamanho, porque todas as barreiras humanas, quero dizer a barreira intestinal, a barreira sanguínea intestinal, são seletivas quanto ao tamanho e ao tipo. Se forem menores que um determinado tamanho, como 100 microns, eles podem passar do sistema intestinal para o sistema sanguíneo. A barreira intestinal funciona como um filtro. Ele permite a passagem de substâncias úteis, vitaminas, nutrientes e bloqueia substâncias nocivas, toxinas, micróbios e partículas estranhas. Mas todo este sistema bem coordenado é destruído por micro e nanoplásticos carregados eletrostaticamente. Danifica as células que revestem as paredes intestinais e enfraquece as junções estreitas entre elas, tornando a barreira intestinal mais permeável. Micróbios, toxinas e partículas de plástico começam a penetrar na corrente sanguínea a partir do intestino. Em resposta, o sistema imunológico desencadeia inflamação. O intestino também é o segundo cérebro do corpo. Suas paredes contêm cerca de 500 milhões de neurônios que estão diretamente conectados ao sistema nervoso central. Essa conexão é chamada de eixo intestino-cérebro. O intestino e o cérebro estão conectados através do nervo vago, é como uma linha telefônica direta através da qual trocam mensagens constantemente. O cérebro dá comandos aos intestinos sobre o que fazer, e o intestino informa o cérebro sobre sua condição. Um papel fundamental nesta comunicação é desempenhado pela microbiota, 100 trilhões de bactérias benéficas. Eles produzem substâncias capazes de acalmar e irritar as terminações nervosas da parede intestinal, incluindo os do nervo vago. Micro e nanoplásticos carregados perturbam o equilíbrio da microbiota intestinal. Os micro-organismos benéficos morrem, enquanto os patogênicos começam a se multiplicar ativamente. Quando isso acontece, a comunicação entre o intestino e o cérebro fica distorcida. Quando os nanoplásticos entram no intestino, desencadeiam um ciclo vicioso de destruição. O dano que começa no intestino leva a disfunções sistêmicas em todo o corpo. Todos os sistemas digestivo, imunológico, nervoso e endócrino sofrem. Isto acelera o processo de envelhecimento do corpo e aumenta o risco de doenças graves como a síndrome do intestino irritável e doenças inflamatórias intestinais, alergias e doenças autoimunes, depressão, ansiedade e distúrbios cognitivos, obesidade e diabetes, doenças cardiovasculares, doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson. Micro e nanoplásticos destroem a imunidade. Pesquisadores do Centro Médico Universitário de Utrecht descobriram que as células imunológicas expostas ao nanoplástico morrem 3 vezes mais rápido do que aquelas que não o são. Essa morte acelerada das células imunológicas enfraquece gravemente a imunidade e reduz a capacidade do corpo de combater infecções. Isso contribui para a propagação de reações inflamatórias por todo o corpo. Cientistas da Universidade de Zhengzhou e do Hospital do Câncer de Henan, na China, descobriram que os nanoplásticos penetram até mesmo na medula óssea e no timo.
os órgãos onde o sangue e as células imunológicas se originam e amadurecem. A medula óssea desempenha duas funções principais. Por um lado, é uma fábrica de células sanguíneas, onde se formam glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. Por outro lado, as células-tronco da medula óssea desempenham um papel na regeneração de ossos, cartilagens, músculos e tecido adiposo. O impacto dos nanoplásticos nas células estaminais significa danos na própria base da regeneração. Primeiro, a formação de sangue piora. A anemia pode se desenvolver devido à falta de glóbulos vermelhos, a imunidade diminui devido ao menor número de glóbulos brancos e o risco de sangramento aumenta devido à deficiência de plaquetas. Em segundo lugar, os danos nas células ósseas tornam os ossos mais frágeis, aumentando o risco de fraturas e retardando a sua recuperação. Os nanoplásticos não só destroem o sistema imunitário, mas através da sua carga eletrostática, também criam condições para a reprodução e resiliência de agentes patogênicos. Um estudo da Universidade de Illinois mostrou que partículas nanoplásticas carregadas positivamente aumentam o estresse fisiológico em bactérias intestinais como a E. coli, tornando-os mais patogênicos. A carga eletrostática desempenha aqui um papel decisivo. É o que aumenta a patogenicidade dos micro-organismos. Ao mesmo tempo, as partículas nanoplásticas sem carga eletrostática não causaram estresse fisiológico nas bactérias, e seu perigo para os humanos não aumentou. A experiência mostrou que os microplásticos, especialmente o poliestireno, podem absorver até 98,6% dos vírus, prolongando a sua sobrevivência fora do corpo por até 7 dias. Os vírus que normalmente morrem sob a luz solar ou oxigênio em poucas horas podem persistir no plástico por 2 a 7 dias, permanecendo em superfícies como corrimãos, garrafas e maçanetas. Um único espirro de uma pessoa infectada pode liberar até 200 milhões de partículas virais no ar, que podem pousar em qualquer superfície plástica dentro de casa ou se ligar a partículas nanoplásticas no ar e na água. Os microplásticos tornam-se um táxi aéreo e aquático, espalhando infecções. Uma vez na corrente sanguínea, as partículas micro e nanoplásticas carregadas rapidamente ficam revestidas com proteínas plasmáticas, formando uma biocorona, que as mascara como se fossem células do próprio corpo e as torna invisíveis ao sistema imunológico. Resistência aos antibióticos. Em 2019, a resistência antimicrobiana foi diretamente responsável por mais de 1 milhão de mortes, com quase 5 milhões de mortes adicionais ligadas a complicações relacionadas. Estudos realizados em 2025 mostram que o plástico ajuda as bactérias a desenvolver resistência aos antibióticos, provocando uma crise que a medicina é cada vez mais incapaz de controlar. Por quê? Porque o plástico é a plataforma perfeita para o crescimento bacteriano. Em sua superfície, eles formam facilmente biofilmes, uma densa camada protetora que protege as bactérias da luz solar, do ressecamento, dos ataques do sistema imunológico e, o mais importante, dos antibióticos. Tal como os vírus, as bactérias podem sobreviver no plástico durante mais tempo do que noutros materiais, por vezes durante 3 dias ou mais. Isto torna o microplástico um transportador eficiente de micróbios perigosos através da água, do solo e dos alimentos. Paul Dabzak, doutor em Química e Microbiologia da Água, pesquisador do Centro de Pesquisa em Ciências Exatas e Engenharia da Universidade Católica Boliviana São Pablo, observa que a presença de biofilmes nos microplásticos os torna ainda mais perigosos. No laboratório, estudamos como os microplásticos interagem com metais e micro-organismos. Observamos que os microplásticos podem absorver metais através de processos de sorção físicos e químicos e que a capacidade aumenta na presença de biofilmes bacterianos que se desenvolvem na superfície das partículas. Essas interações dependem do tipo de plástico e do tamanho das partículas, o que altera suas cargas eletrostáticas. Isto faz com que os microplásticos atuem como um ímã, atraindo ainda mais contaminantes para as suas superfícies. Em condições de laboratório, investigadores da Universidade de Boston descobriram que quando as bactérias entram em contato com microplásticos,
ativam um processo metabólico especial ligado à transferência de eletrões. Simplificando, as partículas de plástico podem compartilhar elétrons com as bactérias, agindo como uma espécie de banco de energia para elas. Este processo é chamado de transferência extracelular de elétrons. Dá energia extra às bactérias, o que, em primeiro lugar, as torna mais fortes. Os ajuda a se dividir mais rapidamente, sofrer mutações e construir biofilmes resilientes de múltiplas camadas que impedem a penetração de antibióticos. Em segundo lugar, esta energia extra acelera diretamente a resistência aos antibióticos, o que é pior, mesmo depois de o plástico ter sido removido da experiência. As bactérias mantiveram as suas novas propriedades, sofreram mutações, tornaram-se mais resistentes e continuaram a formar fortes biofilmes noutras superfícies, mesmo sem suporte de plástico. Isto significa que os plásticos podem acelerar o surgimento e a propagação das chamadas superbactérias, que são resistentes ao tratamento medicamentoso. De acordo com estimativas da OMS, até 2050, a resistência antimicrobiana ceifará 10 milhões de vidas todos os anos. Entretanto, novos antibióticos estão a ser desenvolvidos muito mais lentamente do que a evolução das bactérias. Então pense sobre isso. Os microplásticos carregados não apenas ajudam as bactérias a sobreviver, mas também permitem que elas se transformem em superbactérias resistentes aos antibióticos. Esta descoberta remodela nossa perspectiva sobre a poluição plástica porque agora compreendemos que o problema é muito mais alarmante do que pensávamos anteriormente. E a cada ano, a ameaça da resistência aos antibióticos aumenta. Em muitos países, os medicamentos convencionais já estão a perder a sua eficácia e mesmo as infecções comuns estão a tornar-se cada vez mais difíceis de tratar. Se esta tendência continuar, os antibióticos poderão em breve tornar-se totalmente inúteis. Micro e nanoplásticos afetam o sistema respiratório. 12h04, 12h33. A via de inalação de micro e nanoplásticos é especialmente perigosa porque as partículas de plástico que transportam uma carga eletrostática podem atingir não apenas os pulmões, mas também viajar diretamente para o cérebro, através da via olfativa. Pesquisadores chineses estimaram que em apenas 2 horas ao ar livre, um adulto pode inalar até 106 mil partículas de microplástico e uma criança cerca de 73 mil. Dada a menor massa corporal das crianças, a concentração de microplásticos inalados por quilograma é, em média, 4 vezes maior nas crianças do que nos adultos. Uma vez dentro do trato respiratório, partículas micro e nanoplásticas com carga eletrostática desencadeiam uma cadeia de reações destrutivas em todas as células dos brônquios e dos pulmões. Eles causam estresse oxidativo e inflamação crônica, levando a consequências graves, como como o aparecimento e agravamento da asma brônquica, progressão da doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrose pulmonar em tutela boquio-tafeliça. Que o tecido pulmonar saudável é substituído por tecido cicatricial e um risco aumentado de tumores malignos do trato respiratório. Em um estudo realizado em 2021, microplásticos foram encontrados em 13 das 20 amostras de tecido pulmonar. Em pacientes com doenças respiratórias, foram encontradas partículas em todas as amostras de catarro da garganta. Além do mais, fibras plásticas foram descobertas em tumores malignos do pulmão. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, as infecções do trato respiratório inferior continuam sendo a doença infecciosa mais mortal do mundo, e está entre as 5 principais causas de morte. O câncer de traqueia, brônquios e pulmões ocupa o 6º lugar entre as principais causas de morte. Micro e nanoplásticos perturbam o funcionamento do coração e dos vasos sanguíneos. As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte em todo o mundo. Mas apesar dos enormes esforços da comunidade científica